Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo. Hoje trazendo mais um vídeo para vocês aí sobre introdução à programação com algoritmos, né? Na aula de hoje eu preparei aqui um conteúdo sobre estruturas condicionais, né? Ou estruturas de decisão. E, bom, a gente vai aprender como utilizá-las e um pouquinho dessa forma de trabalhar com decisão dentro dos nossos programas, né? Deixa eu só passar aqui para a nossa telinha principal. Então aqui estão nosso conjunto de slides. Bom, quando a gente da forma como a gente está programando até o momento, né, nós temos que os nossos programas eles são executados linha a linha, né? Ou seja, extremamente sequencial, né? Não que a gente vá parar de programar sequencial, a gente vai continuar programando sequencial. A diferença é que agora através dessas estruturas de decisão, nós podemos chegar em um determinado elemento, um determinado ponto no nosso algoritmo, que a gente toma uma decisão com base nos dados que são fornecidos pelo usuário ou que são computados pelo nosso programa, né? Então, o que acontece? Se nós temos esse ponto exatamente de decisão, a gente pode transformar aqui, ou pode daqui a pouco implementar, né? Que um determinado bloco de código seja executado ao invés de outro. Tá? E isso, de certa forma, ela implementa, né, uma forma de inteligência dentro dos nossos programas. Então, nossos programas passam a se comportar de diferentes formas de acordo com os dados que são obtidos do usuário ou que são processados pelo nosso próprio programa, né? Então, até tem uma frase bem interessante no nosso material de referência que diz assim, que estruturas de decisão permitem que o algoritmo ou o programa, né, proceda de uma maneira ou de outra com as decisões lógicas tomadas em função dos dados ou resultados anteriores. Por isso até que no vídeo anterior, né, nas últimas aulas, a gente deu uma trabalhada com os operadores, né, então os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Quem não viu, sugiro que dê uma olhadinha nesse vídeo, né? Porque ele vai clarear muito, vai ajudar muito nesse momento, né? Essa parte desses operadores, eles devem estar bem claros para podermos executar de uma forma correta essa tomada de decisão, tá? Então, o que acontece? Imaginem que o fluxo do nosso programa, né, tá vindo aqui numa execução normal, né? E existe esse desvio condicional simples, tá? Que é basicamente o que? Eu tenho uma condição, e essa condição, se ela for satisfeita, né, ou seja, se o resultado dessa minha operação, dessa minha expressão, que são aquelas expressões que a gente viu lá com os operadores, se o resultado dela for verdadeiro, eu vou ter um bloquinho de instruções. Se não for verdadeiro, né, se o caso seja falso, eu simplesmente vou continuar executando meu programa. Tá? Então, o diagrama dele, digamos, desse desvio condicional simples, ele é extremamente funcional e bem simples, né? Então eu chego aqui em um determinado ponto do meu programa, verifico se a minha condição é verdadeira, se for verdadeira eu executo algo. Se não for, eu simplesmente continuo executando o meu programa, né? Isso me permite incrementar ou colocar possibilitar a execução de um determinado trecho de código, caso uma condição seja verdadeira, tá? Então, olha só, um pequeno exemplo aqui, né? Então, como que a gente implementa isso dentro do nosso Portugal, né? Ou da nossa linguagem de projeto de programação, né? Lá do Manzano. Então, nós temos agora uma nova palavra reservada que se chama C, tá? Além disso, nós também temos o então e o fim C, tá? Claro que aqui eu não coloquei o programa todo, né? Só um trecho do nosso código, então o trecho que implementa aquele diagrama ali, né? Então, olha só. Uma coisa muito importante que nós temos aqui é o seguinte, ó, que a estrutura de decisão C, ela vem acompanhada de um bloco de instruções. Prestem muita atenção nisso. O que significa esse bloco de instruções? Significa que eu preciso ter um recuo aqui, ó, tá? Então eu vou ter o meu C, vou ter o meu fim C. Isso determina o bloco e eu tenho um recuo aqui, eu tenho a minha indentação, tá? Essa indentação que eu tenho aqui, ela vai permitir com que eu possibilita que eu veja melhor o bloco, né? Essa minha indentação e ao mesmo tempo separa, né? Esse trecho de código do restante do meu algoritmo.
Percebam que se eu tiver mais blocos aqui, né, então, por exemplo, se eu tivesse um outro bloco C aqui, como nós veremos a seguir, ou eu tenho meu bloco início, meu bloco fim, né, que define todo o meu programa, isso aqui também não é na mesma linha, ela é um recuo dentro, tá? Então, nesse pequeno exemplo aqui, nós temos o seguinte, tem uma variável que é média, e se a média, né, se média for maior ou igual a 7.0, então nós vamos escrever a seguinte mensagem na tela, né? Aluno aprovado. Percebam que o nosso programa somente vai colocar essa mensagem na tela, né? Ou seja, somente vai escrever essa mensagem na tela. Aluno aprovado, se a média for maior que 7. Se a média não for maior que 7, né? Ele simplesmente não faz nada, nesse caso aqui. Ele continua a execução do nosso algoritmo, tá? Esse é o desvio condicional simples. Quando eu tenho que apenas o bloco verdadeiro da minha estrutura de decisão ela é implementado, tá? Então, isso aqui, esse bloco do então, ele vai ser executado se essa expressão aqui ela resultar em verdadeiro, tá? Por isso que até nós trabalhamos anteriormente com todos aqueles operadores e tudo mais. Nós podemos também ter o desvio condicional composto, tá? O que ele basicamente implementa? Então nós temos um bloco de instruções, como pode ser visto aqui, para o lado do verdadeiro, né? Eu vou ter aqui minha condição da mesma forma como eu tinha no meu desvio condicional simples, né? Por isso que a gente chama de desvio condicional, né? Então cheguei aqui num momento de decisão onde eu vou desviar o meu programa para um lado ou para outro, né? Não simplesmente seguir o fluxo de instruções do nosso programa. Então, o composto ele tem as duas possibilidades. Ele tem o bloco do verdadeiro e também tem o bloco do falso. Então, se essa condição ela for verdadeira, eu vou executar um determinado bloco de instruções. Se a minha condição for falsa, eu vou executar um outro bloco de instruções. Finalizado esses blocos, eu sigo o fluxo do meu programa normalmente, tá? Então, um pequeno exemplo em código aqui, como ficaria? Então, olha só. A estrutura de decisão se, então, se não, ela funciona exatamente como a anterior, né? A diferença é que agora a gente tem um novo bloco aqui, né? Que é o bloco do falso, tá? Então, o que acontece nesse caso aqui, ó? Eu tenho aqui a minha média maior ou igual a 7, então se no caso a média do aluno, a média calculada ou a média informada, né? For maior ou igual a 7, novamente nós vamos escrever lá na tela, né? Para o nosso usuário, aluno aprovado. A diferença agora é que se ele não tiver uma média igual a 7, eu vou executar um outro bloco, eu vou executar uma outra instrução. Então, se não for verdadeiro, né, se for falso, então escreva aluno reprovado. Percebam que agora eu consegui incrementar, eu consegui incluir uma pequena inteligência, entre aspas, dentro do nosso programa. Na verdade, a gente introduziu uma estrutura de decisão, né? Onde o nosso programa, nós mapeamos todas as formas que o nosso programa pode se comportar, né? Então nós mapeamos a forma como ele pode se comportar ou como ele deve se comportar quando o aluno é aprovado e também mapeamos ou implementamos, né, a forma como o programa deve se comportar caso o aluno esteja reprovado. Nós colocamos as duas formas dentro do nosso código e simplesmente colocamos essa estrutura de condição, onde durante a execução vai ser tomada a decisão por um bloco ou por outro, tá? Então, eu vou ter aqui o meu recuo, né, minha indentação aqui do meu bloco verdadeiro. Essa instrução aqui se refere ao bloco verdadeiro. E essa segunda instrução aqui se refere ao bloco do falso, né, o bloco falso, que seria do meu senão. No final do meu bloco C, então, também preciso ter o meu fim C. Percebam aqui as palavras reservadas que nós temos agora com esse novo bloco, né? Então, tem o meu C. Logo na sequência eu vou ter a minha condição. Essa minha condição ou expressão, ela pode estar entre parênteses ou não, tá? Vai depender muito da implementação. Dentro dessa condição, dessa expressão, nós podemos utilizar operadores aritméticos, operadores relacionais ou operadores lógicos. No entanto, tá? Sempre o resultado de uma expressão booleana, como a gente chama aqui, né? Essa expressão booleana, ela tem que resultar em verdadeiro ou falso para nós podermos utilizar no C, né? Por exemplo, eu não poderia colocar aqui C a mais 2. Isso não é possível, né? Porque vai sempre ser verdadeiro isso, né? Porque a soma ela é permitida, né?
Então isso não é um tipo de expressão normalmente que a gente utilizaria num bloco condicional. Então nesse pequeno exemplo aqui, né, nós temos a instrução C, média maior ou igual a 7, então vai executar esse primeiro bloco verdadeiro, né? Percebam, se eu executar o meu bloco verdadeiro, eu não executarei meu bloco do falso. A mesma coisa acontece no oposto, né? Se eu executar o meu bloco do falso, eu não executarei o meu bloco do verdadeiro. Tá? Então, pegando esse exemplinho aqui do nosso diagrama, se eu pegar o meu caminho aqui do falso, né, não tem como eu executar esse bloco de instruções aqui do verdadeiro. Eu vou seguir o meu fluxo, cheguei aqui no meu retorno e continuo as instruções no meu programa. Caso eu execute as instruções ou o bloco do verdadeiro, não tem como executar o do falso. Eu vou seguir esse fluxo. Tá? Então, isso é muito importante para a gente poder compreender e poder implementar os nossos algoritmos a partir disso, tá? Tanto no desvio condicional simples quanto no composto, são blocos, tá? Não são instruções. Então, o que significa isso? Significa que eu posso ter um trecho de código ali extremamente grande, extremamente complexo dentro desses blocos, tá? Com outras instruções de desvio condicional, por exemplo, que é o que a gente vai ver a seguir, tá? Então, olha só, eu poderia ter no mesmo exemplo, né? Então, se a média for maior ou igual a 7, eu imprimo na tela aluno aprovado e também imprimo na tela, né? Escrevo na nossa tela professor preparando próximas aulas. Tá? No entanto, caso seja falso, né? Caso a média não seja maior ou igual a 7, então se não, eu vou imprimir aluno reprovado e vou escrever na tela professor fazendo provas. Tá? Então, esse é um pequeno exemplo, tá? De novo, isso aqui não é o algoritmo todo tem todas as outras instruções de programa, de variáveis, de constantes, se houver, o início, o fim do programa, né? É só o trecho do código no qual nós implementamos a nossa estrutura de decisão, tá? Então, lembrando, eu posso ter diversas instruções dentro desse meu bloco. Todas essas instruções, elas devem ter esse recuo aqui, tá? Esse recuo, quando nós vamos fazer num documento de texto, ele normalmente é 4 espaços, tá? Eu tenho o vídeo do nosso editor Sublime ali, né? Onde você pressiona o Tab, ele já adiciona automaticamente os nossos 4 espaços, tá? Caso você faça no Word, pode utilizar com o Tab, mas dependendo de qual a indentação, qual a quantidade de recursos que tu vai ter à direita, né? Então vai ficar no Word, por exemplo, se você estiver implementando, vai ficar bem complexo para visualizar e para até poder criar o teu algoritmo, tá? Então por isso que é muito importante a gente utilizar dentro de um editor de programação, tá? Um editor de programas. Então basicamente eu posso ter aqui diversos blocos de instruções e não instruções únicas, tá? Existe a possibilidade de nós combinarmos diferentes estruturas de decisão, tá? Uma dessa forma de combinação, né, de estruturas, a gente chama de tomada de decisão sequencial simples. O que isso faz? É na qual eu tenho diversas estruturas de decisão sequencialmente. Então, eu tenho uma estrutura de decisão aqui, a minha condição 1, né, no qual, se ela for verdadeira, eu vou executar um bloco de instruções. O fluxo do meu programa me leva a uma outra condição, no qual, se ela for verdadeira, eu também vou executar um bloco de instruções. Notem que, se minha primeira condição for falsa e minha segunda condição for verdadeira, eu vou executar somente esse segundo bloco de instruções. Caso a minha a minha condição 1 seja verdadeira, eu vou executar esse bloco, e a minha condição 2 seja falsa, eu não vou executar esse bloco, eu executaria só esse primeiro bloco aqui. Se as duas condições forem verdadeiras, eu executarei os dois blocos. Se as duas condições forem falsas, eu executarei nenhum desses blocos, tá? Eu simplesmente vou continuar o meu programa. Percebam que a condição 1 não tem relação nenhuma com a minha condição 2. Tá? Por isso que é sequencial. Eu vou fazer a primeira condição, depois que eu resolvi, executei, é que eu vou para a segunda condição. Um exemplo. Então, olha só. Se a média for maior ou igual a 7, então nós vamos colocar na tela aluno aprovado. Além disso, nós temos aqui que a variável alunos recuperação vai receber o valor atual de alunos recuperação mais 1. O que isso aqui permite a gente fazer? Percebam, eu estou utilizando a mesma variável que eu tenho aqui nesse segundo trecho.
Isso vai fazer com que nós incrementemos, né, que a gente incremente em 1 o valor dessa variável alunos de recuperação. Então, imaginando que alunos em recuperação ou alunos de recuperação seja 6 ou tenha o valor de 6, então agora eu vou ter aqui 6 mais 1 vai resultar em 7. Então, o novo valor de alunos de recuperação agora passa a ser 7. Tá? Percebam, eu tenho aqui o meu primeiro C, o meu então, e aqui eu já tenho um fim C. O que isso significa? Que esse meu primeiro bloco condicional finaliza somente com o bloco de verdadeiro. Ou seja, nós mapeamos essa primeira parte aqui. Ó. Condição 1 com o bloco de instruções. Não temos bloco de instruções para o falso. Logo na sequência, nós temos aqui um outro bloco que agora faz a verificação de quantos alunos em recuperação nós temos. Se alunos de recuperação for igual a 0, então o professor vai estar de férias. Né? Então a gente vai escrever na tela professor de férias. E finalizamos esse segundo C. Percebam que por mais que nós tenhamos no nosso programa uma relação entre as variáveis, que eu vou ter alunos em recuperação apenas se a média for menor que 7, por exemplo, né? Só que a variável alunos recuperação não tem relação direta com a média. Ou seja, eu não estou analisando em conjunto as duas variáveis. Por isso que nós fazemos 2 blocos com uma decisão sequencial simples. Tá? Então eu faço a primeira análise do primeiro bloco, finalizo essa análise, é que eu vou analisar esse segundo bloco. Né? Então eu posso tanto executar esse código aqui e não executar esse, como posso não executar esse primeiro código e executar esse segundo código só do professor em férias. Tá? Isso é muito importante que nós tenhamos bem claro essas diferenças desses diferentes blocos de tomada de decisão. Tá? Nós também podemos ter a tomada de decisão sequencial composta. Tá? É basicamente a mesma coisa, a diferença é que agora nós temos o bloco do senão, né? Nós temos o caminho do falso. Então eu vou chegar aqui na minha primeira condição, vou ter aqui meu bloco do verdadeiro, vou ter o meu bloco do falso, finalizei a tomada de decisão, né? Ou vim pelo caminho do verdadeiro, ou vim pelo caminho do falso, vou ter a minha segunda condição, de novo, ou venho aqui e executo o meu bloco de instruções do verdadeiro, ou venho aqui e executo meu bloco de instruções do falso e sigo o meu programa. Percebam que para a primeira condição eu posso executar o bloco do verdadeiro, para a segunda condição posso executar o bloco do falso. Alternativamente, posso na primeira condição executar o bloco do falso, na segunda condição executar o bloco do verdadeiro. Ainda, posso executar o bloco do verdadeiro para a minha condição 1 e posso executar o meu bloco de verdadeiro para a minha condição 2. E por último, a última opção, eu posso executar meu bloco de falso para a condição 1 ou meu bloco de falso para a minha condição 2. Todas essas possibilidades podem ocorrer durante a execução do meu programa. Então percebam que nós começamos a mapear mais possibilidades e ao mesmo tempo alterar ou executar o nosso programa de diversas formas, certo? De novo, quando nós fazemos a tomada de decisão sequencial, a condição 2 não tem nada, não tem nenhuma relação com a condição 1. Tá? Além disso, eu não preciso ter apenas duas estruturas de decisão aqui. Tá? A gente pode ter quantas necessitarmos, como está aqui no nosso slide. Né? Então, podemos utilizar diversas estruturas de decisão simples ou compostas, né? Quantas necessitarmos. Então, como que ficaria essa da nossa estrutura de decisão composta, né? Nós teríamos aqui uma análise, né? Então, no bloco condicional. Se a média for maior ou igual a 7, então eu vou fazer esse bloco. Eu vou escrever o seguinte: aluno aprovado. No entanto, se a média for menor que 7, né? Então eu vou escrever aluno reprovado. Percebam, esse meu senão inicial, ele se refere a esse primeiro bloco do C aqui. Tá? Por isso que eles estão na mesma linha. Agora a indentação vai ser muito importante para a gente poder visualizar mais facilmente isso. Tá? Então aqui ó, tem o C e o senão e o fim C. Fechei meu bloco C aqui. Tá?
Na sequência do meu programa, eu tenho aqui, se aulas faltantes for menor que 1, ou seja, for 0, for menos 1, for menos 2, né? Então, a gente vai escrever na tela professor de férias. Se não, eu vou escrever professor fazendo provas. E eu tenho aqui um outro fim C. Esse segundo fim C é para esse nosso segundo bloco condicional aqui. Assim como esse se não é desse segundo bloco condicional aqui, não é do primeiro, tá? Então, prestem muito atenção quando vocês forem executar os testes de mesa e também forem implementar os seus algoritmos, porque agora nós temos todas essas novas possibilidades sendo executadas dentro do nosso programa. Como eu disse, nós podemos executar qualquer um destes blocos aqui durante a execução do nosso programa. Vamos imaginar que a nossa média é 5. Então, o que a gente vai escrever? Vamos postar na tela, aluno reprovado. No entanto, se a média for 8, nós escreveremos na tela aluno aprovado. Tá? Caso as aulas faltantes seja igual a 5, nós vamos escrever o quê? Professor fazendo provas. Caso as aulas faltantes seja 0, nós escreveremos professor de férias. Tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo no qual a gente vai fazer o teste de mesa, a gente vai montar, vai resolver todo um exercício juntos para facilitar a compreensão e a exemplificação. Tá? Por enquanto aqui, o mais importante para a gente é entender, compreender como que isso aqui está funcionando e ao mesmo tempo como mapear isso dentro do nosso programa com essas novas instruções. Tá? Também temos o que nós chamamos de decisão encadeada, a tomada de decisão aninhada, né? O que é basicamente isso? Nós temos uma estrutura de condição dependendo de outra estrutura de condição. Percebam, olha só o fluxo aqui do nosso diagrama. Vai nos ajudar a compreender mais facilmente, né? Então eu tenho aqui minha condição 1. Se a minha condição 1 for falsa, eu venho aqui pelo caminho do falso, e eu vou ter um bloco de instruções aqui para executar e meu programa continua logo na sequência. No entanto, se a minha condição for verdadeira, nesse caso aqui, né, eu vou ter aqui um outro condicional, que tem a possibilidade do verdadeiro e a possibilidade do falso. Então, caso a minha condição 1 seja verdadeira, eu vou analisar minha condição 2. E aí eu posso ter um bloco sendo executado caso a minha condição 2 seja falsa, e um outro bloco caso a minha condição 2 seja verdadeira. E eu vou seguir o meu programa. Percebam que, caso o meu condicional 1, a resposta da minha primeira estrutura de decisão for falsa, eu nem vou analisar o meu segundo bloco de estrutura de decisão. Por quê? Porque ele não está nesse caminho do fluxo. Eu só o analisarei se ele estiver nesse caminho, ou seja, se o resultado da primeira expressão for verdadeiro. Tá? Num exemplo mais palpável para a gente compreender, né? Então aqui eu tenho, se média for maior ou igual a 7, então nós teremos a seguinte imagem, a seguinte mensagem na tela, né? Aluno aprovado e também professor preparando próximas aulas. No entanto, caso essa expressão aqui de média seja falsa, ou seja, a média não é maior que 7, nem 7, ela é 5, por exemplo. Aqui nós colocaríamos a seguinte mensagem na tela. Aluno faz exame, digite a nota. Lemos o valor da nota do exame e aqui nós temos um outro condicional. Agora verificamos. Nota do exame, a nota que foi digitada, é maior ou igual a 5? Se for maior ou igual a 5, então aluno aprovado no exame. Caso não seja maior ou igual a 5, e percebam, eu estou analisando agora somente a nota do exame, eu vou escrever aluno reprovado. Te vejo em breve. Tenho aqui um fim C, que é desse bloco aqui, do segundo C, né, do C aninhado, ou do C encadeado, e um outro fim C, que é, seguindo aqui a nossa indentação, desse primeiro C aqui. Ó. Tá? Percebam que esse bloco do C não, né, esse segundo C só vai ser executado se a média for menor ou igual a 7. Notem que nós já começamos a mapear mais casos, né? Então agora eu já posso, por exemplo, num programa codificar, se o aluno tiver uma média alta, né, maior que 7, ele nem faz exame. Tá? A gente só vai receber a nota do exame caso ele não tenha sido aprovado, certo? Ele teve uma nota baixa, por exemplo, nota 6, que foi abaixo da média, aí ele vai realizar exame.
Caso ele não atinja a nota no exame, né, aí sim ele vai ser reprovado. Mas ele teve a oportunidade do exame. No entanto, se ele tiver uma nota alta, né, por exemplo, ele tirou 10, ele nem vai chegar a realizar o exame. Por quê? Porque ele já está aprovado. Então, notem que nós conseguimos adicionar um número maior de possibilidades e, ao mesmo tempo, incrementar a quantidade de formas que o nosso programa pode se comportar de acordo com os dados que são disponibilizados pelo usuário ou que são computados. Tá? De novo, nós podemos ter tantas estruturas condicionais quantas necessitarmos. Tá? Então, eu posso ter aqui um C dentro desse bloco do verdadeiro, posso ter um outro C aqui dentro desse primeiro bloco do verdadeiro aqui do segundo C, ou um outro C dentro desse senão aqui. Nós podemos mapear de diversas formas. Um detalhe muito importante, que eu até coloquei aqui, ó. A condição 2 depende da condição 1, tá? Nesse caso aqui, desse diagrama, ela deveria ser verdadeira. No caso desse algoritmo aqui que foi implementado, ela depende do falso para essa primeira condicional, né? Para essa primeira expressão booleana aqui. Normalmente, quando nós temos uma decisão encadeada, nós temos que a condição 2, ou a variável utilizada na condição 2, ela tem uma relação muito forte com a variável utilizada na condição 1. Né? Ela depende, ou seja, o nosso exame só vai ser realizado se o aluno não atingiu a média. Tá? Percebam que é diferente aqui dessa tomada de decisão sequencial, no qual o professor, por exemplo, poderia entrar de férias independente da média dos alunos. Certo? Por quê? Porque aqui nós considerávamos apenas as aulas faltantes. Tá? Assim como para o aluno, nós considerávamos apenas a média. Não considerávamos as aulas faltantes. Nesse caso que estamos vendo aqui das estruturas de decisão alinhadas, né, ou encadeadas, nós temos que o exame depende diretamente da média. Certo? Então essa é uma diferença bem forte que deve ser observada nos exercícios quando vocês forem realizar. Tá? Quando nós formos construir os nossos programas, nós só vamos fazer ifs ou cs ou estruturas de decisão encadeadas ou alinhadas, caso nós tenhamos uma relação direta entre as duas variáveis. Tá? Claro que nós poderíamos utilizar, inclusive, uma expressão na qual nós utilizássemos as duas variáveis, tanto nota de exame quanto média. Não é aqui o caso agora, tá? Mas assim como nós temos lá naquela lista de exercícios ou na videoaula anterior nós vimos lá que poderíamos combinar o valor da variável A com o valor da variável B, aqui é a mesma coisa. Imaginem que essa média seria a nossa variável A, esse nota de exame seria a variável B. Nós poderíamos fazer uma expressão booleana, por exemplo, utilizando lá os nossos operadores lógicos. O E, né? Ou um ou exclusivo, ou a própria negação, tá? Então eu poderia usar lá com os nomes, com a nomenclatura utilizada pelo Manzano, né? Nós poderíamos utilizar a nossa conjunção, que seria o E, a nossa disjunção inclusiva, que seria o ou, a nossa disjunção exclusiva, que seria o ou exclusivo, né? E a nossa negação, que é o nosso não. Tá? Então, todos esses operadores nós poderíamos utilizar. Assim como os relacionais, né? Quando nós temos operadores relacionais, essa expressão vai retornar um verdadeiro ou um falso. Né? E também os nossos operadores aritméticos. A diferença é que nós não podemos utilizar apenas operadores aritméticos. Né? Nós temos que utilizar algum relacional junto. Então, poderia ter aqui, por exemplo, média dividido por 2 ou 7.0 mais 1. Tá? A gente poderia ter essas expressões. E também existe uma outra forma de estrutura de decisão, que é a estrutura de decisão por seleção. Tá? Quando que a gente utiliza essa estrutura de decisão por seleção? Quando a nossa variável, nós não temos uma expressão booleana para ela, no entanto, ela pode assumir diversos valores. Então, por exemplo, nós teríamos dias da semana, que a gente poderia utilizar essa estrutura de seleção, né? Onde eu tenho 7 dias diferentes para a semana, né? Pode ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu poderia utilizar, por exemplo, para o mês,
poderia utilizar para uma determinada variável que possa assumir diferentes valores, tá? Esse é o principal aspecto para que a gente utilize a estrutura de decisão do caso, tá? Que é a nossa estrutura de decisão por seleção. Então, um detalhe muito importante é que o nosso caso, essa estrutura de decisão por seleção, ela vai executar somente um dos blocos, tá? Não tem aquela possibilidade que nem nós tínhamos ali com Cs aninhados ou Cs sequenciais, né? De executar diversos blocos. Aqui somente um bloco vai ser executado. Então, olha só. No nosso diagrama, então nós chegamos aqui no primeiro momento, né? Temos a primeira condição. Essa condição 1, ela é verdadeira? Se ela é verdadeira, eu executo meu bloco de instruções e finalizo o meu caso. Ela não é verdadeira, ela é falsa. Eu vou analisar minha segunda condição. Ela não é verdadeira, ela é falsa. Aqui deveria ser um 3, tá? Então, a minha condição 3 aqui, ela é verdadeira ou é falsa? Ela é verdadeira. Então, eu venho aqui, executo esse bloco de instruções e saio do meu caso. No entanto, tenho aqui na minha condição 1, não, ela é falsa. Minha condição 2, não, é falsa. Minha condição 3, não, é falsa também. Eu tenho um bloco de instrução padrão. Tá? É um bloco com diversas instruções ali que são executadas no caso de todas as minhas condições serem falsas. Tá? Como que eu poderia fazer isso? Olha um exemplo. Eu tenho aqui uma variável time coração. Tá? Então tem assim, ó, caso time coração. Essa é a minha estrutura, a minha sintaxe para a minha tomada de decisão por seleção. Tá? Então tenho aqui o caso na mesma linha. Ó. Eu vou identar, eu tenho aqui agora seja, tá? A palavra reservada a seja. Então, caso time coração seja Grêmio, faça, e eu vou ter aqui meu bloco, tá? Então, vou escrever assim, a seguinte mensagem na tela: você é gremista. Não, não é o time coração, o valor dela, né? É sempre o valor da variável. Não, o valor não é Grêmio, o valor é Inter. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Você precisa escolher um time bom, tá? Não, não é Inter. É Juventude. Então, no caso Juventude, você está no caminho, certo? Notem, se eu executar o bloco aqui do Grêmio, se eu executar o bloco do Inter, ou se eu executar o bloco do Juventude, eu só vou executar um desses blocos. Então, se for Grêmio, eu executei esse bloco aqui e vou para o fim caso. Caso não é Grêmio, meu time do coração é Inter. Vou executar esse segundo bloco. Terminei, passo para o meu fim caso. Se por um acaso, não, meu time do coração não é Grêmio, não é Inter, é Juventude. O que eu vou escrever? Vou postar na tela, né? Eu vou exibir na tela. Você está no caminho. No entanto, olha só. Se o meu time do coração for outra coisa, sei lá, Corinthians ou Palmeiras, tá? Então eu chego aqui, time do coração. É Grêmio? Seja Grêmio. Não, não é. Seja Inter? Não, não é. Seja Juventude? Não, não é. Então o que eu vou fazer? Não é nenhuma dessas opções. Eu tenho aqui um senão. Então, caso não seja nenhuma dessas opções, eu vou escrever: você não possui um time avaliado. Tá? E eu tenho aqui o meu fim do caso. Isso aqui, essa estrutura de decisão por seleção, ela é muito utilizada para a criação de menus. Onde eu tenho lá opção, por exemplo. Caso seja 1, caso seja 2, caso seja 3, caso seja sim, não, tá? Então, para menus, nós utilizamos muito recorrentemente. É muito utilizado esse tipo de estrutura de decisão. Inclusive, tem aqui um exemplinho. Ó. Nós podemos utilizar essa estrutura de decisão por seleção com qualquer variável, tá? Com qualquer valor. Pode ser uma cadeia, pode ser um caractere, pode ser um inteiro, pode ser um número real, tá? O único detalhe que nós temos que observar é que o seja, ele sempre é como se fosse um igual, tá? Então eu tenho assim, ó, caso opção igual a 1, caso opção igual a 2, caso opção igual a 3. Nunca vai ser um maior ou menor, certo? Ou maior que, menor que, ou um e, tá? Sempre vai ser o igual. Então eu vou ter assim, ó, caso opção, o valor da minha opção, né, seja 1, então eu vou escrever na tela, a opção digitada foi 1. Se o valor de opção é 2, né? Ou seja, opção é igual a 2,
a opção digitada foi 2. Caso minha opção lá, o valor da minha opção seja 3, então eu vou escrever na tela, a opção digitada foi 3. Opa, não foi nenhuma dessas. Eu tenho aqui meu bloco senão, né, o meu bloco padrão. Então, se não for nenhuma dessas, o que eu vou colocar na tela? Você não digitou uma opção válida. Terminei o meu caso. Esse aqui é um exemplinho bem simples de menu. Tá? Até coloquei aqui para vocês, para facilitar quando em algum momento vocês quiserem criar algum menu. Claro que aqui dentro desses blocos nós podemos ter uma infinidade de outras instruções, tá? São blocos de instruções, assim como nós vimos anteriormente. Lembrando que a cada bloco eu preciso fazer a minha indentação. Então, se por exemplo eu tivesse um C aqui, ao invés de se escreva, eu teria na minha próxima instrução uma indentação a mais à direita, 4 espaços, tá? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria aqui apresentar para vocês, tá? Estruturas de decisão, tá? São basicamente essas duas que nós temos, então o se e o caso, tá? No próximo vídeo eu vou trazer uns exercícios resolvidos, então a gente vai fazer juntos, tá? E vamos fazer os testes de mesa desses exercícios também, tá? Então, o princípio era isso, um grande abraço para vocês aí. Se tiverem alguma dúvida, é só postar aí nos comentários, ou então mandar alguma mensagem falando o que vocês não entenderam, ou então se quiserem um vídeo específico sobre algum assunto, tá? Um grande abraço e até mais.